E se Jesus aparecesse hoje, não em uma igreja ou em um milagre espetacular, mas no fundo do poço, sentando-se silenciosamente ao lado de alguém que perdeu toda a esperança e já não consegue nem chorar? O lugar é um quarto escuro, onde a luz da tarde mal consegue filtrar pelas frestas da persiana fechada. No chão, encostada na cama, está a Isabel. Ela tem 32 anos, mas o peso que carrega nos ombros a faz parecer ter o dobro. Seus olhos estão vermelhos e secos, fixos em um ponto vazio na parede. Há uma garrafa de remédios vazia ao seu lado. O silêncio no quarto é ensurdecedor, cortado apenas pela respiração superficial e entrecortada dela. É o silêncio da despedida. E é nesse exato momento, no fundo absoluto do desespero humano, que a porta do quarto não se abre. Ela simplesmente deixa de ser uma barreira. Uma figura silenciosa entra e, sem pressa, senta-se no chão, ao lado de Isabel, acompanhando seu olhar para a parede vazia. Ele não diz uma palavra, apenas fica. Sua presença preenche o espaço como uma melodia suave que o coração de Isabel, mesmo em frangalhos, consegue reconhecer. Isabel não se assusta. Na verdade, ela mal reage. A depressão a anestesiou tanto que a aparição silenciosa parece mais um produto de sua mente exausta. Ela vira a cabeça alguns milímetros, o máximo que o fardo invisível permite, e observa o homem de relance. Ele não a olha com pena. Não é um olhar de quem vê um caso perdido. É um olhar de profundo reconhecimento, como se visse a Isabel real, a que existia antes da escuridão, ainda que soterrada. Ele veste roupas simples, jeans e uma camisa clara, mas há uma serenidade atemporal em seus traços. Você veio me buscar. A voz de Isabel é um fio de arranhado, um sussurro que custa uma energia que ela não tem. É a pergunta de quem já desistiu de tudo, até de si mesma. O homem balança a cabeça lentamente, um gesto infinitamente gentil. Não, ele responde. Sua voz é como um rio calmo correndo no deserto da alma dela. Você não precisa ser resgatada para longe daqui. Você precisa ser encontrada exatamente onde está. E eu vim para sentar com você neste chão. As palavras não são um clichê de autoajuda. Elas penetram em Isabel com o peso de uma verdade que ela muito esquecera. A de que sua dor merecia testemunhas, não apenas julgamento. Um único tremor percorre suas mãos inativas. Encontrar o quê? Ela sussurra, e a pergunta soa carregada de uma fadiga cósmica. Aqui dentro só tem escuridão. Vazio. Não existe mais eu para ser encontrado. O homem não se apressa para responder. Seu silêncio é um convite para que ela mesma ouça o eco de suas próprias palavras. Ele então estende a mão e, com uma reverência que comove algo profundo em Isabel, toca suavemente a garrafa de remédios vazia. Esta garrafa, ele diz, sua voz serena como um lago imóvel, não é um símbolo da sua fraqueza. É um grito de um coração que não aguenta mais gritar de outra forma. É um pedido de ajuda escrito na linguagem mais crua da dor. Ele ergue os olhos e encontra-os dela. E todo pedido de ajuda, não importa quão silencioso, é uma oração. E nenhuma oração se perde no vácuo. A lógica divina daquela afirmação quebra um dos maiores pilares da depressão de Isabel, a crença de que seu sofrimento era invisível e insignificante. Um soluço preso a dias finalmente rompe, um som rouco e dolorido. Lágrimas que ela julgava secas começam a escorrer, silenciosas e quentes. Eu só quero que a dor pare, ela confessa, a voz quebrada, encolhendo-se como uma criança. Só quero paz. A paz que o mundo oferece é a ausência de conflito. A paz que eu trago é a coragem de atravessá-lo. Ele responde, sua presença é um porto seguro e inabalável. A sua dor não é um sinal de que você está quebrada, Isabel. É o sinal de que você ainda está viva e que há uma batalha sendo travada dentro de você entre a luz e a escuridão. O simples fato de você ainda estar aqui, respirando neste chão, é um ato de bravura. Se Jesus estivesse aqui, ele não prometeria um mar calmo, mas se tornaria a âncora que impede o navio de virar no meio do furacão. E naquele quarto escuro, ele era essa âncora personificada. As lágrimas de Isabel agora fluem sem contenção, não mais de desespero, mas de um alívio profundo e desconhecido. Alguém finalmente vira sua dor não como um fracasso, mas como um campo de batalha. Alguém orava sua luta. E se a luz não voltar mais? Ela pergunta, limpando o rosto com as costas da mão, uma criança buscando garantias.
O sol não deixa de existir porque a noite cai. O homem sussurra, seu olhar fixo nela, carregado de uma certeza inabalável. Ele apenas espera, do outro lado da escuridão. A sua luz, a essência de quem você é, está intacta. A depressão é a longa noite, mas a noite sempre cede para o amanhecer. Sempre. Ele faz uma pausa, permitindo que a metáfora ecoe naquele quarto, trazendo com ela o primeiro vislumbre de esperança real que Isabel sentia em anos. Se esta cena tocou seu coração, se você já sentiu que a noite nunca acabaria, comenta amanhecer nos comentários. É um lembrete de que não estamos sozinhos na espera pela luz. Sua palavra pode ser o raio de sol para alguém na escuridão. Isabel respira fundo, o ar entrando em seus pulmões de uma maneira que parecia nova, como se fosse a primeira respiração de verdade em muito tempo. O peso em seu peito não desapareceu, mas agora parecia compartilhado. Como eu luto contra algo que não tem forma? Ela pergunta, sua voz um pouco mais firme. É como uma névoa espessa que tomou conta de tudo dentro de mim. O homem acena com compreensão. Você não luta contra a névoa com força bruta. Você acende uma lanterna, um pequeno foco de luz de cada vez. Seu olhar é terno e sábio. Qual foi a última coisa, por menor que seja, que trouxe um vislumbre de paz para sua alma, antes de a névoa ficar tão espessa? Isabel pensa. A pergunta a obriga a vasculhar suas memórias empoeiradas. O cheiro de café fresco de manhã. Ela sussurra, quase com vergonha da simplicidade. O som dos pássaros no telhado da vizinha, antes de eu trancar minhas janelas. Um sorriso genuíno, suave e curativo, ilumina o rosto do homem. Esses são seus primeiros raios de sol. Guarde-os. Eles são sementes de luz. A sugestão soa como uma revelação para Isabel. Ela passou anos tentando combater a escuridão com grandes gestos, força de vontade, terapias, remédios e sentindo fracasso por não conseguir. A ideia de buscar pequenos raios de sol parecia possível, mas é tão pouco. Ela argumenta o hábito da autodesvalorização falando mais alto. Uma fagulha pouco perto de um incêndio florestal. O homem concede, sua voz uma bênção de paciência, mas é o suficiente para acender uma vela em um quarto escuro. E uma única vela é tudo que você precisa para encontrar a porta. Ele inclina-se um pouco para frente. Não subestime o poder do pequeno, Isabel. O reino dos céus é feito de momentos assim, de grãos de mostarda, de copos de água fresca, de cheiros de café e cantos de pássaros. Se Jesus estivesse aqui, ele não pediria que ela reconstruísse sua vida de uma vez. Ele a convidaria a notar o próximo tijolo, o próximo pequeno ato de bondade consigo mesma. E naquele instante, esse próximo tijolo era simplesmente lembrar do cheiro do café. Um silêncio diferente paira no quarto. Já não é o silêncio pesado do desespero, mas um silêncio contemplativo, como de uma terra que, após uma longa seca, sente as primeiras gotas de chuva. Isabel fecha os olhos. Com um esforço consciente, traz à mente o aroma do café. É uma memória tênue, mas real. Está funcionando. Ela sussurra, surpresa. A névoa não foi embora, mas eu consigo ver um pouco através dela. Você não está fugindo da realidade, o homem explica, sua voz um guia seguro na nova paisagem interna dela. Você está ancorando a realidade em coisas boas e simples. A depressão mente para você, dizendo que só o que é pesado e doloroso é real. A verdade é que a bondade, a beleza e a paz também são reais. E você tem o direito de se agarrar a elas. Ele faz uma pausa e acrescenta, que tal, amanhã de manhã, você tentar fazer um café? Não precisa beber. Apenas faça. Apenas sinta o cheiro. Seria um ato de coragem magnífico. A proposta soa como uma missão possível. Um pequeno passo no escuro, mas com uma lanterna na mão. Isabel abre os olhos e olha para suas mãos, como se as visse pela primeira vez não como instrumentos inertes, mas como ferramentas capazes de criar algo, mesmo que fosse apenas uma xícara de café. A ideia é assustadora, mas não paralisante. E se eu não conseguir sair da cama? A dúvida sussurra, um eco familiar de sua impotência. Então a missão será apenas cheirar o pó de café na embalagem. O homem responde sem uma pitada de julgamento. Ou lembrar do cheiro. A coragem não está na grandiosidade do ato, Isabel.
está na intenção do coração. Está no eu vou tentar sussurrado no escuro. Seu olhar é infinitamente amoroso. Cada eu vou tentar é uma oração. E cada oração é um raio de luz que enfraquece a noite. Se Jesus estivesse aqui, ele não mediria seu sucesso pela produtividade, mas pela perseverança do seu espírito. Ele valorizava a viúva que deu 2 moedinhas não pelo valor, mas por ter dado tudo o que tinha. E Isabel, dando seu frágil eu vou tentar, estava dando tudo de si. A analogia da viúva atinge o coração de Isabel de uma forma que nenhum discurso motivacional jamais conseguiu. Ela não precisava ser forte, apenas sincera. Não precisava vencer, apenas tentar. Um peso de expectativa impossível começa a se desprender de seus ombros. É como se eu tivesse permission para ser humana. Ela reflete, a voz um pouco mais clara. Você sempre teve. O homem responde com uma simplicidade que carrega o peso da eternidade. Foi o mundo e a própria doença que te convenceu do contrário. Ele observa a luz fraca da tarde que teima em entrar pela fresta da persiana. O pai não vê a altura do seu salto. Ele vê a beleza do seu pequeno impulso, mesmo que seus pés ainda não deixem o chão. Ele se levanta com uma calma que não quebra a santidade do momento. O quarto parece mais claro, não porque a luz mudou, mas porque os olhos de Isabel começaram a se ajustar à esperança. E você? Qual é o seu pó de café hoje? A pequena coisa que você pode tentar fazer, ou sequer lembrar, para trazer um fragmento de luz? Comenta abaixo, meu impulso é: não subestime o poder do seu pequeno passo. Ele é sagrado. A partida do homem não traz o vazio que Isabel temia. Em vez disso, deixa para trás uma sensação de presença internalizada, como uma melodia que continua ecoando depois que a música para. Ela fica sentada no chão por um longo tempo, não mais por impotência, mas por escolha, absorvendo a quietude renovada. Seu olhar pousa sobre a garrafa vazia. O objeto, que antes era um símbolo de rendição, agora parece apenas um objeto, um recipiente vazio. A carga de desespero que ele carregava havia sido dissipada pela compaixão que não a julgou, mas a entendeu. Com um movimento que exige uma coragem monumental, ela estica o braço, pega a garrafa e a coloca de lado, longe de si. Não é um gesto dramático, mas sim um ato prático de cuidado. Um primeiro, pequeno, ato de limpeza do seu mundo interno. Ela estava se preparando para o cheiro do café da manhã seguinte. A missão havia começado. A manhã chegou. O despertador não tocou, pois Isabel havia anos não o programava. Foi a luz insistente filtrando pela mesma fresta que a despertou. O primeiro pensamento foi o de sempre. O peso. A vontade de afundar. Mas então, como um fio de voz distante, veio a lembrança. Apenas faça. Apenas sinta o cheiro. Era uma missão, um propósito minúsculo, mas era algo. Ela se sentou na cama, o corpo pesado como chumbo. Cada movimento era uma batalha contra a gravidade da depressão. O pai não vê a altura do seu salto. Ele vê a beleza do seu pequeno impulso. A frase ecoou em sua mente, dando-lhe o empurrão necessário para colocar os pés no chão frio. O caminho até a cozinha pareceu uma maratona. Cada passo era consciente, uma vitória sobre a inércia. Ao chegar, encarou a máquina de café. Se Jesus estivesse aqui, ele estaria ao seu lado, não fazendo por ela, mas torcendo silenciosamente por aquele ato de bravura. Suas mãos trêmulas pegaram o pó. O simples ato de preencher o filtro foi o seu grande feito do dia. O botão da máquina de café foi pressionado. Um som rouco e familiar encheu o silêncio da cozinha, seguido pelo aroma inconfundível que começou a se espalhar, denso e reconfortante. Isabel se apoiou na bancada, fechou os olhos e simplesmente respirou. Ela não estava fugindo da dor, mas convidando um fragmento de beleza de volta à sua existência. O aroma era mais do que apenas cheiro de café. Era uma memória corporal de manhãs passadas, de uma vida antes da névoa. Uma lágrima escapou, não de desespero, mas de reconhecimento. Ela havia cumprido a missão. Aquele pequeno raio de sol havia rompido as nuvens espessas. Quando o café ficou pronto, ela não o serviu. Apenas olhou para a vaporosa xícara, como se fosse uma obra de arte, uma prova tangível de que ela ainda podia criar algo, mesmo que pequeno. A depressão sussurrava que era irrelevante, mas a presença que sentia em seu coração sussurrou mais alto. Bem-estar.
servo bom e fiel, foste fiel no pouco. E aquele pouco, na economia do reino, era tudo. Naquele dia, Isabel não fez mais nada de produtivo. Mas aquele único ato ecoou em seu ser. O simples fato de ter vencido a inércia e criado uma experiência sensorial positiva quebrou um padrão de anos. À tarde, sentada no sofá, ela olhou para a janela. A persiana continuava fechada, mas agora ela via a faixa de luz no chão não como uma intrusa, mas como um convite. Com uma coragem que surgiu de onde ela não sabia, ela se levantou e puxou suavemente a cordinha. A persiana subiu com um ruído seco, e a luz da tarde invadiu o quarto, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar. Ela não precisou se esconder. Pela primeira vez em anos, a luz não doía. Era apenas luz. E ela estava ali, de pé, suportando-a, não com alegria, mas com uma aceitação serena. Era outro pequeno impulso, outra oração em forma de ação. Uma semana se passou. Nem todos os dias foram como aquele. Houve manhãs em que o peso foi maior e o café não foi feito. Mas a diferença crucial era que, nesses dias, Isabel não se via mais como uma fracassada. Ela lembrava das palavras: "A coragem está no eu vou tentar sussurrado no escuro." E mesmo não tentando, a intenção de querer tentar ainda estava lá. E isso já era uma forma de luz. Ela começou um caderno. Na primeira página, escreveu "Pequenos raios." Nele, ela anotava não grandes conquistas, mas pequenos lampejos. Sentei no sol por 5 minutos, lavei uma maçã e a comi. Ouvi o canto do pássaro e reconheci que era bonito. Era o seu mapa de navegação para fora da névoa, desenhado um minúsculo ponto de luz de cada vez. E na sua jornada, qual foi o seu pequeno raio esta semana? Aquele momento, por mais breve que seja, em que a luz conseguiu furar a névoa. Compartilhe aqui nos comentários meu raio foi. Sua pequena vitória pode inspirar alguém a buscar a própria. O caderno se tornou o testemunho silencioso da recuperação de Isabel. Cada anotação era um contra-ataque à mentira da depressão de que nada mudava e nada melhorava. Revisitar suas páginas nos dias difíceis era como acender uma lanterna com a bateria fraca. Ainda iluminava o suficiente para não se perder completamente. Um mês após o encontro, ela estava na cozinha e o ato de fazer café já era um ritual estabelecido, quase automático. Foi então que ela percebeu. A névoa não havia desaparecido, mas ela havia aprendido a navegar nela. Os pequenos raios se tornaram mais frequentes, duradouros. A luz do dia já não a ofuscava, e ela conseguia, pela primeira vez, pensar no amanhã sem um aperto de pânico no peito. Ela olhou para a cadeira vazia à sua mesa, onde a presença uma vez se sentou. Se Jesus estivesse aqui, fisicamente, talvez ele dissesse: "Veja só, você está se encontrando." Mas ele não precisava estar fisicamente. Sua essência, a de um amor incondicional que se senta com você no fundo do poço, havia se tornado uma parte operante da consciência dela. Era uma força interna agora. A vida de Isabel não se tornou magicamente fácil. A depressão era uma sombra familiar que ainda sussurrava em dias nublados. Mas a diferença era que ela agora tinha uma resposta para a escuridão. Ela tinha seu caderno, seu café, sua janela aberta. Tinha a memória inabalável de que sua dor havia sido vista, validada e honrada por uma presença sagrada. Num sábado tranquilo, ela pegou o celular, que antes era apenas uma ferramenta de fuga, e digitou um nome no buscador: Grupo de Apoio à Depressão. Era um passo enorme. Não era mais apenas sobre sobreviver sozinha, mas sobre se conectar. Ela lembrava do homem dizendo: "Sua jornada pode se tornar um farol silencioso para outros." Ela não se sentia um farol ainda, mas talvez pudesse ser uma pequena vela em um grupo de outras pessoas que também carregavam suas próprias sombras. A ideia não a assustou. Pela primeira vez em anos, soou como uma possibilidade natural, um próximo passo em sua caminhada de volta à vida. A primeira reunião online foi assustadora. Isabel quase desistiu 3 vezes. Mas, ao conectar e ver os rostos de outras pessoas, alguns com olhos tão cansados quanto os seus haviam estado, ela sentiu um fio de identificação. Um "não estou sozinha" que era diferente de tudo. Ela não falou muito, apenas ouviu. Ouviu histórias de dor que ecoavam a sua, mas também ouviu relatos de pequenas vitórias, de pequenos raios que outros haviam conseguido acender.
Era a mesma linguagem que ela havia aprendido no chão do seu quarto. Ao final, uma senhora mais velha compartilhou: às vezes, a cura não é um milagre barulhento. É o silêncio sagrado de alguém que se senta com você na sua dor. A frase atingiu Isabel em cheio. Ela sabia exatamente do que a mulher estava falando. Se Jesus estivesse aqui, ele estaria naquelas salas virtuais, não como um nome a ser invocado, mas como um espírito de compaixão que conectava corações partidos. Isabel começou a participar das reuniões semanais. Aos poucos, ela também começou a compartilhar. Primeiro, apenas uma palavra. Depois, uma frase. Quando contou sobre o homem no seu quarto e a metáfora dos pequenos raios, houve um silêncio carregado de significado do outro lado das câmeras. Vários participantes identificaram-se profundamente. Uma jovem, chorando, disse: nunca tinha pensado que fazer um café podia ser um ato de coragem. Isso muda tudo. Isabel percebeu, então, a dimensão do que havia acontecido. O encontro não era apenas para sua cura. A semente plantada nela estava frutificando e alimentando outros. Ela estava, de fato, se tornando a padaria de que o homem havia falado. Seu simples testemunho, sua história de dor e daquele momento de graça, estava sendo o aroma de pão fresco para outros que estavam famintos de esperança. Um dia, Isabel decidiu fazer algo que não fazia há anos: sair para caminhar. Não uma caminhada ambiciosa, mas uma volta simples ao quarteirão. O mundo lá fora parecia imenso, barulhento e um pouco assustador. Mas o sol no seu rosto e o vento suave a lembravam de que ela fazia parte daquele mundo. Não era apenas uma espectadora distante. Enquanto caminhava, ela viu uma mulher sentada sozinha em um banco da praça, com os ombros caídos e um olhar perdido no vazio. Era uma postura que ela conhecia intimamente. Uma vontade forte, uma compaixão que não era dela, mas que fluía através dela, a moveu. Ela se aproximou e sentou no banco, mantendo uma distância respeitosa. Algumas tormentas não vêm de fora, né? Isabel disse suavemente, ecoando a sabedoria que um dia salvou sua vida. A mulher ergueu os olhos, surpresa. Ela não tinha as respostas, mas tinha a única coisa que importava naquele momento: um coração que havia aprendido a escutar. Quantas vezes passamos por alguém que sofre em silêncio e não sabemos o que dizer? Às vezes, a coisa mais poderosa que podemos fazer é simplesmente nos sentar e estar presente. Se você já se sentiu como mulher do banco, ou se deseja ter a coragem de ser um ombro amigo, comenta "Estou aqui". É um pacto de compaixão. A mulher no banco olhou para Isabel, e em seus olhos havia um reconhecimento instantâneo, o de quem encontra um companheiro na mesma batalha silenciosa. Ela não respondeu com palavras, apenas com um ligeiro aceno de cabeça, enquanto uma lágrima solitária escorria pelo seu rosto. Isabel não ofereceu soluções. Não disse "vai ficar tudo bem". Ela simplesmente ficou sentada ali, compartilhando o silêncio, orando a dor daquela estranha como sua própria dor havia sido honrada. Depois de alguns minutos, a mulher sussurrou obrigada, quase inaudível, se levantou, carregando consigo o conforto silencioso daquela presença. Ao voltar para casa, Isabel entendeu a profundidade do ciclo. A mesma compaixão que ela havia recebido de forma sobrenatural, agora era uma ferramenta em suas mãos humanas. Se Jesus estivesse aqui, ele não estaria apenas nos milagres, mas em cada gesto de empatia que brota de um coração curado, disposto a sentar no banco ao lado de outro coração ferido. A vida de Isabel ganhou um novo ritmo, marcado não pela ausência de dor, mas pela presença de um significado mais profundo. Seu caderno de pequenos raios agora tinha uma nova seção: Banco da Praça. Lá, ela anotava breves orações silenciosas pelas pessoas que encontrava, pelos rostos que carregavam sombras familiares. Ela não se tornou uma ativista, nem uma conselheira. Tornou-se uma observadora compassiva do mundo ao seu redor. Um dia, no supermercado, viu um jovem funcionário com uma expressão de exaustão e desalento. Enquanto passava por ele, Isabel simplesmente sorriu e disse baixinho que seu dia tenha um momento de paz. O jovem pareceu surpreso. Depois, um alívio breve, mas genuíno, suavizou seu rosto. Ela estava espalhando os pequenos raios, não com grandiosidade, mas com a simplicidade de quem sabe o valor de uma palavra gentil no momento certo. Era a sua maneira de ser sal e luz, de ser a padaria num mundo de fast food emocional. 6 meses se passaram.
Isabel olhou para trás e mal conseguia reconhecer a pessoa que estava no chão do quarto, encarando a garrafa vazia. Ela ainda tinha seus dias cinzas, mas agora eles eram apenas isso, dias, e não uma sentença perpétua. A depressão era um hóspede indesejado, não mais o dono da casa. Em uma de suas reuniões online, ela compartilhou a história completa, do fundo do poço ao homem no quarto, do café ao banco da praça. Quando terminou, o silêncio do grupo era pesado de emoção. Então, uma enxurrada de mensagens surgiu. É exatamente o que eu precisava ouvir. Nunca imaginei que um café pudesse ser um milagre. Você me deu esperança. Naquele momento, Isabel entendeu o plano de uma forma que seu intelecto nunca captaria. O sofrimento dela, aquele que quase a destruiu, havia se tornado um canal de cura para outros. A dor não tinha sido em vão. Tinha um propósito. E aquele propósito era amar os outros de volta à vida, um pequeno raio de cada vez. A história de Isabel começou a ecoar além do grupo de apoio. Um amigo de um participante, um homem que lutava contra a depressão há anos, ouviu o relato e se sentiu compelido a dar uma chance à vida mais uma vez. Ele procurou ajuda. Em sua primeira sessão de terapia, citou a história do café como o estupim que ele precisava. O efeito dominó daquele único encontro no quarto escuro era real e mensurável. Vidas estavam sendo tocadas, não por um dogma religioso, mas pela força brutal de um amor prático e incondicional que se dispõe a sentar no chão com você. Isabel, em seu apartamento agora iluminado, sorriu para si mesma. Ela não era uma heroína, era uma testemunha, uma sobrevivente. E, nas economias divinas, isso era mais do que suficiente. Se Jesus estivesse aqui, ele estaria sorrindo com ela, vendo a pequena semente de mostarda que ele plantou na escuridão crescer e se tornar uma árvore onde outros pássaros cansados podiam pousar. Um ano após aquele dia no chão do quarto, Isabel fez algo que simbolizava sua renovação completa. Ela doou a máquina de café. Não porque não precisasse mais dela, mas porque aquele objeto sagrado já havia cumprido sua missão. Ela comprou uma cafeteira francesa, um novo começo para um novo tempo. Enquanto embalava a máquina, ela sentiu uma pontada de saudade, não da dor, mas aquele momento de graça pura. Ela sussurrou uma obrigada para o vazio que não estava mais vazio. A presença que a visitará era tão real e tangível para ela quanto a caixa que estava fechando. Naquela noite, ela abriu seu caderno na primeira página. A lista de pequenos raios agora se estendia por dezenas de páginas. Era a crônica de sua ressurreição. Ela leu a primeira anotação. Fiz café, senti o cheiro. E sorriu, com lágrimas de gratidão. O longo inverno havia acabado. E você, já parou para olhar para trás e ver seus próprios pequenos raios? Suas pequenas vitórias que, juntas, iluminaram seu caminho? Conta aqui nos comentários uma conquista que parecia pequena, mas que foi gigante para você. Sua história é importante. A vida de Isabel seguiu, agora em cores que ela pensava terem sido apagadas para sempre. Ela voltou a trabalhar, em meio período a princípio, depois integral. Reconectou-se com amigos, não por obrigação, mas por genuíno desejo de compartilhar sua jornada renovada. A névoa da depressão nunca mais a envolveu com a mesma intensidade. Ela havia aprendido a navegar por ela, a respeitar seus sinais e a acender suas lanternas internas ao primeiro sinal de escuridão. Certa tarde, passando pelo mesmo banco da praça onde havia confortado a mulher, ela viu que estava vazio. Sentou-se por um momento, sentindo o sol quente no rosto. Lembrou-se da garrafa vazia, do chão frio, do desespero silencioso. Mas a memória não a machucou mais. Agora era um monumento, uma lembrança de que mesmo no lugar mais escuro, a luz pode encontrar um caminho, mesmo que na forma de um estranho silencioso que se senta ao seu lado. Isabel percebeu que sua fé havia se transformado. Não era mais uma lista de crenças a serem seguidas, mas uma confiança profunda, forjada no fogo do sofrimento, de que ela era amada de forma incondicional. O Deus que ela conhecia agora não era um juiz distante, mas aquele que se inclina para sussurrar "eu entendo" no ouvido de quem sofre. Ela começou a frequentar uma pequena comunidade que focava em compaixão prática, não em dogmas, mas em ação. Levava sopa para pessoas em situação de rua, visitava asilos não por obrigação, mas para simplesmente ouvir histórias.
Em cada rosto, ela via um reflexo de sua própria dor passada e a centelha divina que ansiava por ser reconhecida. Se Jesus estivesse aqui, ele não estaria apenas nos templos. Ele estaria nessas ruas, nessas pequenas ações de cuidado. E, de certa forma, ele estava, através de suas mãos, de seu sorriso, de sua história. A presença tornou-se ativa, fluindo através dela. Anos se passaram. Isabel se tornou uma das fundadoras de um projeto chamado Banco da Escuta, onde voluntários se disponibilizam para sentar em bancos de praça e simplesmente estar disponíveis para ouvir quem precisar desabafar. A ideia, nascida de sua experiência, era replicar aquele acolhimento sem julgamento que ela recebeu. Num evento do projeto, uma jovem se aproximou dela. "Eu ouvi sua história", disse a moça, com os olhos brilhando. "Eu era a mulher do banco aquele dia." Sua presença silenciosa naquele dia foi o primeiro sinal de que talvez não estivesse tão sozinha. Foi o meu pequeno raio ponto. Isabel abraçou a jovem e as duas choraram. O ciclo se completava de forma bela e orgânica. A semente de esperança plantada por Jesus no quarto de Isabel não apenas a curou, mas agora germinava em um jardim inteiro, tocando centenas de vidas. E você, já pensou em ser um banco da escuta para alguém? Às vezes, a coisa mais revolucionária que podemos fazer é oferecer nosso silêncio compassivo. Se você se sentiu inspirado por essa ideia, comenta e escuto. É um compromisso silencioso de estar mais presente para a dor do outro. A história de Isabel se espalhou como um testemunho vivo de que o maior milagre não é a ausência de luta, mas a presença de uma graça que nos sustenta dentro dela. Ela nunca mais viu o homem do quarto, mas sentia sua essência em cada ato de bondade que testemunhava e praticava. Certa tarde, já com cabelos grisalhos, ela observava o pôr do sol no mesmo banco da praça. Uma paz profunda, conquistada a duras penas, habitava seu coração. Ela não tinha todas as respostas, mas tinha a única que importava. O amor é real, e ele sempre encontra um caminho, mesmo que tenha que sentar no chão de um quarto escuro para isso. Se Jesus estivesse aqui, ele diria que o reino não é um lugar distante, mas uma realidade que se manifesta sempre que um coração quebrado encontra consolo. A partir dali, se torna consolo para outros. A história de Isabel era a prova viva disso. Hoje, a vida de Isabel é um farol silencioso. Sua história não é sobre uma cura mágica, mas sobre uma transformação profunda. É a prova de que a esperança é como um fio de luz. Por mais fino que seja, ele nunca se quebra completamente quando amarrado ao divino. O encontro no quarto não removeu todas as suas lutas, mas plantou dentro dela uma certeza inabalável. Nunca estamos sozinhos no escuro. A presença que se senta conosco no chão é a mesma que nos guia de volta à luz. Um pequeno passo, um pequeno raio de cada vez. Se Jesus estivesse aqui, ele não prometeria uma vida sem dor, mas uma companhia eterna dentro dela. E a cada pequeno raio que acendemos, a cada gesto de compaixão, a cada vez que nos sentamos ao lado de alguém no banco da vida, nós tornamos visível. Nós nos tornamos suas mãos, seu sorriso, seu silêncio que sussurra. Eu entendo. Você é amado. E isso também vai passar. A jornada de Isabel continua. E a sua também. Que possamos, como ela, aprender a colher a luz nos pequenos gestos e assim nos tornarmos canais dessa mesma luz para o mundo que tanto precisa de esperança tangível. Sua história de transformação pode ser o próximo farol. Esta jornada não termina aqui, ela só começa. Clique aqui para se inscrever e se juntar a uma comunidade que acredita em esperança prática. Nos próximos vídeos, vamos explorar juntos e se Jesus entrasse na sua casa durante uma crise familiar. Você não está sozinho. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de um pequeno raio hoje. E nos comentários, deixe uma mensagem se você também acredita no poder dos pequenos gestos. Sua simples presença aqui faz parte de algo maior.